Olá, seja bem-vindo ao canal Cristine de Pizan. Eu sou Lucimara Leite, uma pesquisadora apaixonada por essa que é considerada uma feminista lá do final da Idade Média. Hoje abordaremos o livro 3, o último capítulo, ou melhor, a última parte do livro Espelho de Cristina, aquele manual de educação que ela escreveu para as mulheres lá entre 1405 e 1406 e que foi traduzido para o português, primeiro entre 1447 e 1455 e a segunda vez em 1518, que aliás é dessa tradução de 1518 que eu faço alguns breves comentários e mesmo eu leio essas partes do texto da Cristina. Vamos lá? Vamos saber o que ela escreveu nessa terceira e última parte do livro Espelho de Cristina? Então, o livro O Espelho de Cristina, como já falei nos vídeos anteriores, o primeiro livro, ele se divide em 26 capítulos. O segundo, o livro 2, em 13 capítulos, e esse agora, o livro 3, são 13 capítulos também, mais a conclusão. Nesse último livro, então, com 14 capítulos, ele é endereçado, né, às mulheres dos funcionários reais, ou seja, aqueles que viviam na cidade, né, nas vilas, né, as burguesas. Lembrando que a ideia de burguesia é bem diferente da ideia de burguesia atual. A ideia de burguesia daquele período eram as mulheres que viviam do comércio, homens, né? As mulheres do povo e as mulheres dos lavradores, ou seja, dos camponeses. Os pontos mais importantes tratados são a maneira de governar os seus bens, novamente, como aparece no livro 1 e no livro 2, a Cristina diz como que as mulheres devem dispor de suas rendas, né, de suas economias, né, a vestimenta, né, como que elas deveriam se trajar, e a sobrevivência das mulheres comuns, ou seja, essas mulheres do povo mais simples, como que elas deveriam sobreviver. E isso é uma questão bem interessante, porque a Cristina fala exatamente, é uma das primeiras representações que nós temos das mulheres das camadas mais simples da camada do povo. E a participação dessas mulheres junto ao marido na questão da governança dos seus pequenos comércios. Então, Cristina traça um perfil da vida moral e intelectual das mulheres do fim da Idade Média, né, deixando um registro desse passado que chega até nós. Né? Isso é uma questão muito importante, porque nós temos pouquíssimos registros da vida dessas mulheres, né, do povo. O que ela ensina nessa obra de educação e arte de viver em sociedade, isso é uma fala específica de uma pesquisadora portuguesa, Cruzeiro. É a valorização da mulher pela educação e aprendizagem, sua emancipação enquanto ser humano pela capacidade de ocupar seu próprio lugar no mundo. Isso é muito importante, não? Essa capacidade de representar e buscar o seu local, qual é o seu lugar no mundo, né? As suas atribuições. E isso só com essa emancipação enquanto ser humano, enquanto ser mulher, né? Em todas as suas obras, Cristina luta pelo respeito a essa valorização das mulheres, né? Deixando claro dentro desses objetivos que não tinha a pretensão, e talvez mesmo não pudesse, porque ela ainda vivia no final da Idade Média, de que pudesse avançar, né? Então talvez ela tivesse as suas próprias limitações históricas, né? Mas o objetivo fundamental é a valorização dessas mulheres, né? E os principais temas abordados aí no livro 3 são exatamente o que concerne as mulheres do Estado, as mulheres burguesas sob administração, o vestuário e a questão dos vícios, que também eram super importantes lá para a Cristina, a questão dos vícios e das virtudes, e as viúvas, como que as viúvas deveriam se comportar. E o trecho de hoje que eu lerei é exatamente referente às viúvas.
as jovens e as suas relações com as velhas, as mulheres casadas com os mestres e artesãos e como deveriam gerir a economia desses seus pequenos comércios, as mulheres que trabalhavam como servas e camareiras. E uma questão importante, ela fala mesmo sobre as prostitutas, como que as prostitutas poderiam se redimir dentro dessa sociedade. Então vejam, ela tinha noção da vida e quanto que era difícil a vida para as mulheres. As mulheres casadas com os lavradores, os camponeses, e no tocante à questão dos homens e mulheres pobres. Vamos ao texto de hoje? Então está lá no capítulo 4 do livro 3 e ela se refere especificamente às viúvas. Então, lembrando que é o português de 1518 que eu estou a ler. Que vós não cobeceis ou sois simpreses em tais coisas, há outras que vós metais ou em perigo ou por solicitar vossos negócios. E os homens comunalmente são mal diligentes nos feitos das mulheres, e boamente as enganam. A põe em despesa 8 por 6, e a outra que não podes a toda hora andar assim como um homem. E por este melhor conselho que elas deixe ante alguma parte do vosso direito, mas que não seja muito de dever em meter em razão e oferecer dom razoado e por bom conselho daquilo que vos demanda. Ou seja, que as mulheres deveriam ter muita atenção quando fossem fazer demandas aos homens, porque eles poderiam enganá-las. Novamente, aí o preceito de que as mulheres deveriam ser preparadas para uma vida sem a tutela masculina. Gostar? Deixe seus comentários e até o próximo. Um abraço.